mas ele imagina que o Santos poderia ter mais oportunidades com o Tite em 2024. Até pelo Tite já ter convocado o Santos em algumas oportunidades no momento e no período que ele esteve como técnico da seleção e tudo mais. Só que eu tenho uma opinião, Alan, que é a seguinte. Eu acho que não é 700 mil, não, tá? Eu vi aqui, eu procurei rapidamente, falaram que era entre 400 e 500 mil. Tá bem na casa do que o Alan falou mesmo. E eu acho que deve ser por volta disso, porque ele não deveria receber tão pouco assim no Atlético Paranaense, a ponto de ser comprado pelo Flamengo e não ter uma valorização no Atlético, ele devia estar ganhando seus 300 pau. 300, 350, até mesmo pela faixa salarial que o Atlético tem. Por mais que lá ele tenha feito por onde? Se transformou em capitão do Atlético Paranaense, foi um goleiro importante para o Atlético Paranaense. Todos esses pontos. Só que ele não ganhava $500 mil no Atlético Paranaense. Então, a vinda dele para cá, ele já teve uma baita de uma valorização, né? E o Flamengo adquiriu o passe dele em torno de 16. Então, por isso que eu chutei. Foi puro chute, né? Que na minha leitura, ele tenha saído de 300 ali, 350 para $500 mil, por estar vestindo a camisa do Flamengo, tá? Eu tô nessa casa também. E aí, cara, vou ser muito sincero. Pagando os... eu também acho que ele deveria receber uns 250, 300 lá, nessa faixa. Assim. Pô, o cara foi capitão, foi responsável por títulos do Atlético Paranaense. E foi titular durante anos lá. Desculpa, mas assim, ele pode ter iniciado nessa faixa de 120 mil. Mas o reconhecimento, com certeza, foi dado a ele, tá? E ele não ganhava só 120, não. Desculpa. O EPA também aqui está falando que era nessa faixa. Eu acho muito pouco. Olha aí, ó. Tem essa informação aí aqui. Não sei se você pegou essa informação aí. Acabou de... já tinha até comentado sobre isso, né? Aquela questão do Thiago Maia lá, o Corinthians abriu negociação oficial. O Vene Casagrande publicou, tem 4 minutos, a gente já fala sobre isso rapidamente. Eu acabei falando rapidinho, o Alan não comentou. Mas assim, Alan, por ter comprado ele por 17 milhões e por entender que é um jogador que, para o Tite, possa até fazer sentido ter no elenco, eu acho que financeiramente é mais vantajoso vender o Matheus Cunha. Eu acho que para ter um segundo goleiro, eu prefiro ter o Santos do que o Matheus Cunha, que eu acho que pode ser até um bom goleiro, mas eu acho que ele pode ser uma peça importante financeiramente falando. E por mais que o Santos possa não ter feito uma incrível temporada em 2023, como foi para boa parte desse elenco aí, como a gente até citou alguns minutos atrás, cara, o Santos foi responsável por um momento de reencontro do Flamengo em 2022, cara. 2022 ele realmente pode não ser, o melhor goleiro do planeta, mas foi ele o responsável por, muitas das vezes, o Flamengo avançar de fase, e eu vou lembrar de um jogo só. Muita gente pode lembrar de outros. Eu lembro de um jogo. Flamengo 3-1 no São Paulo, no Morumbi, tem a assinatura do Santos, que fez 2 defesas extraordinárias. E isso eu estou citando só 2 defesas de uma boa fase do Santos naqueles 6 meses que esteve sob comando do Dorival Júnior. Realmente, tem o seu defeito para não pegar pênalti. Mas, cara, para ter o Santos no banco disputando vaga com o Rossi, eu acho que faz muito mais sentido do que a disputa ser Matheus Cunha e Rossi. Sou muito grato ao Matheus Cunha também. Eu acho que ele segurou uma situação complicadíssima, se provou com personalidade, mas eu enxergo ele tendo defeitos assim que dificilmente ele vai conseguir solucionar sendo banco. O Santos já é um cara com muito mais experiência, rodagem, muito mais facilidade de assumir determinadas posições que o Matheus Cunha ainda vai precisar adquirir. Então, eu acho que pelo fator financeiro e pelas falhas que o Matheus Cunha vai ter que corrigir e trabalhar, e como banco de reservas ele não vai conseguir, eu acho que faz muito mais sentido a gente ter como segundo goleiro o Santos e negociar o Matheus Cunha, cara. Infelizmente, por mais que eu goste do Matheus Cunha, para mim faz mais sentido esse tipo de negociação. Porque, sendo muito sincero, Alan, o Fortaleza não vai pagar 10 milhões ao Flamengo pelo Santos. E desculpa, eu não vendo o Santos por menos de 10 milhões.
Não vendo. Eu acho que não faz sentido, cara. Não faz sentido. Você vai estar dando de graça um goleiro que a gente está pintando como inútil, sendo que em 2022 foi meio que o salvador da pátria. Que a gente não tinha ninguém, o cara chegou, tomou conta da posição, foi um monstro. Aí, porque teve um ano ruim, a gente vai bicar o cara? Ele não é de todo ruim, não. Como eu disse, não é o melhor goleiro do mundo, eu concordo com você, mas também acho que a gente não pode se desfazer o cara por menos de 10 milhões assim do nada. Eu acho que financeiramente é rasgar dinheiro. É rasgar dinheiro. Deixa eu convidar o amigo a pensar diferente, né? Ou trazer um outro ponto de vista, Cleitinho. Bom, ponto importante. Eu concordo com grande parte do que você falou aí, mas vamos a uma análise. Quantos anos o Santos tem hoje? O Santos deve ter seus 33 anos. O goleiro... Né? 33, chutei certo. Na maioria das vezes, o goleiro amadurece, né, de forma mais tardia. Quanto mais velho, mais experiente fica e tudo mais. Beleza. Pô, o Fábio tá aí com 40 e todos agarrando pra caralho. É atípico também, né? Convenhamos. O senhor Rogério Ceni aposentou, também estendeu demais a carreira. Tem alguns outros goleiros que tentam também. A gente viu o Diego Alves cheio de problema. Esse negócio do Diego Alves querer alongar a carreira foi um parto. Para mim foi um problema que arranhou um pouco a imagem dele no Flamengo, principalmente. Mas tudo bem, cada um sabe, né, aonde o calo aperta ali. Mas o que eu queria te convidar a pensar é o seguinte, Cleitinho. Dentro dessa premissa que você está falando, você tenta puxar aí quanto é o salário do Matheus Cunha. Eu acho que o salário do Matheus Cunha deve ser 120, 150 ali. Não, entendo que o Matheus Cunha não deve ganhar mais do que 200 mil. Quando a gente fala que o Matheus Cunha talvez tenha, né, a oportunidade e um grau de evolução muito maior, e quem sabe até... 250 mil. 250 mil. Entendo eu, Cleitinho, que ficar com um cara que está ganhando metade do que o outro, tá? Metade do que o outro, e que tem, por ser mais novo, um potencial de amadurecer e, de repente, gerar uma grana maior, seria, ao meu ver, mais lógico, mais coerente. Por mais que, nesse momento, nós estivéssemos ali, de repente, realizando um prejuízo. Porque você está falando de pagar 10. Talvez não vai pagar os 16 que a gente pagou no Santos, mas chega aí num 12, ou até mesmo no 10. Só que eu acreditaria mais até no Matheus Cunha do que no Santos. São pontos de vista distintos, tá? Ninguém aqui quer cagar regra para ninguém, quer ser o dono da verdade, mas nessa eu tenho uma opinião contrária à do Cleitinho.